Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos de novo com a doutora Aline Filterman. Essa é a parte 2 da nossa conversa, porque eu tinha prometido, se a nossa primeira entrevista pegasse mais de 20 mil views, ela estaria de volta aqui no canal. Pegou mais de 100 mil views ao todo, doutora Aline. Então, você está aqui de volta. Para quem não sabe, a doutora Aline é médica formada pela UFRJ em 2005, tem registro de qualificação de especialidade em clínica média e ecologia clínica. Ela trabalha na área de assistência médica há quase 20 anos, onde nesse período atuou em terapia intensiva, internação hospitalar e consultório. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto extremamente interessante, né? Que é a menopausa, a perimenopausa para mulheres e como uma alimentação pode influenciar positivamente as mulheres nessa época da vida delas. A gente vai conversar, né, como a gente pode começar essas dietas, quaisquer que elas sejam, vamos conversar sobre isso. E a gente também vai conversar sobre o estilo de vida da doutora Aline, que já está há mais de 5 anos numa dieta carnívora, né, doutora? Nunca não perdeu massa Chegando nos 5 muscular. anos agora, em outubro, Chegando nos exatamente. 5 anos agora. E tá com o mesmo corpo quando ela tinha 40 e agora 45. Você até comentou comigo, talvez até um pouquinho com mais massa muscular, né? Então, doutora, para quem não te conhece, você pode se apresentar rapidamente? Vamos lá. Primeiro, obrigada novamente. Obrigada por tantos views. Então, nosso papo foi interessante. Meu nome é Aline Fintelman, sou médica, casada, tenho 2 filhas, hoje com 45 anos, residindo fora do Brasil e fazendo todo um processo aí de validação do meu diploma aqui nos Estados Unidos. E eu acho um ponto interessante eu falar sobre isso, porque isso tem a ver com essa minha trajetória aí do último ano e o quão foi importante o meu estilo de vida para isso. Como você falou, formada pelo FRJ, hoje fazendo 20 anos aí de formada. Esse ano estou até com a minha turma comemorando isso esse final de semana. Infelizmente não pude estar no Brasil para isso, mas trabalhando diretamente na assistência. Também me aventurei em me formar na parte de gestão, porque eu acho que é muito importante nesse aspecto de gestão de saúde pública, né? O quão importante a gente pensar em saúde pública, em gerir a saúde de uma forma geral e entender o quão importante é a medicina preventiva, e um pouco do que a gente vai falar aqui também vai de encontro a esse objetivo de ter a medicina preventiva como algo que a gente tem em mente. E vamos ver se a gente consegue aqui contar um pouquinho aqui da minha história e ir desenhando um pouco sobre essa questão da perimenopausa, da menopausa, que tem povoado muito aí as redes sociais, né, levado muitos profissionais a fazerem podcasts e lives relacionados a isso, publicações, né, livros e artigos que saem nesse sentido. Então, a ideia aqui é a gente contar um pouquinho da minha história, mas embasar um pouco o porquê das minhas escolhas, né, que eu espero que tenham sido com bastante sabedoria, porque eu vi os benefícios disso nos últimos 5 anos e eu espero que traga mais conhecimento para as pessoas, para que elas possam também fazer escolhas sábias aí ao longo dos anos. Perfeito. E esse é o primeiro tópico que eu queria conversar, né? Sobre esse tópico que está super quente hoje em dia, que é a menopausa. A gente vê mulheres que chegam em uma certa idade e, como a gente estava conversando antes, né? Elas continuam comendo a mesma quantidade de comida de antes e mesmo assim estão ganhando peso. E isso sempre me lembra. E depois, né, já tentam ir para as canetinhas emagrecedoras ou para terapia hormonal e talvez tenha algo antes que possa ser corrigido, né? É uma coisa que é uma analogia que eu me lembro bem, que eu estava numa palestra do Dr. Alexandre Duarte e ele falou que não faz sentido você pegar um motor de Ferrari e botar no Fusca e esperar que o Fusca ande como uma Ferrari, né? Primeiro a gente tem que consertar o carro todo para depois botar um motor que o carro consiga utilizar eficientemente. Então, doutora Aline, é ótimo que você comentou sobre a sua história, né? Você já chegou na perimenopausa, como você conversou. O que é que você está fazendo de diferente em relação à sua alimentação? Vamos começar por aí. Que está fazendo você ter resultados incríveis, mesmo com 45 anos agora, na perimenopausa? Bom, eu consigo perceber, né? Por que eu digo que eu estou na perimenopausa nesse processo que a gente chama de climatério, né?
que ele é um processo de transição aí da mulher, que às vezes a gente tem mudanças, né, sinais e sintomas que são observados por essa mulher, às vezes de até 2 anos, né, bem próximo, ou chegando até 10 anos antes da menopausa propriamente dita, né, que a gente define como aquele período de 12 meses sem menstruar. Então, a mulher tem o ciclo e 12 meses depois, se ela não teve nenhum novo ciclo, a gente diz que chegamos à menopausa, né? E é um momento difícil para muitas mulheres hoje. A gente vê, como você mencionou aí, as mulheres referindo que estão comendo igual, estão fazendo as mesmas coisas igual que faziam antes, mas não têm os mesmos resultados, ou estão ganhando peso, ou estão acumulando uma gordurinha a mais em locais que não acumulavam antes, né? Essa gordura abdominal que não é tão característica da mulher fora desse período, né? E o que seria, então, essa menopausa, né? A gente tem a queda progressiva aí dos hormônios sexuais, né? Estrogênio, progesterona, e a subida dos hormônios que são das gonadotrofinas, né? A FSH e LH, que são produzidos no sistema nervoso central e que estimulam os nossos ovários a produzirem esses hormônios sexuais, né? E essa alteração hormonal, ela muda, né, a forma como o corpo utiliza a energia, né? Utiliza a energia principalmente afetando a sensibilidade à insulina, a distribuição dessa gordura corporal, né? A própria taxa metabólica basal da mulher e uma coisa que é muito interessante, que a gente não se liga e que é tão importante hoje, que se fala tanto, que são as mitocôndrias e a função mitocondrial. Então, a gente tem aí um combo, né? Sensibilidade à insulina que se altera, a forma de distribuir essa gordura, reduzir a taxa metabólica basal e uma mudança na função mitocondrial que levam a todo esse processo de piora metabólica, a gente pode dizer, de mudança metabólica, talvez seja a melhor palavra, e que faz com que essas mulheres comecem a relatar todos esses sinais e sintomas referentes principalmente a essa questão do peso, né, que a gente apontou aqui e que levam muitas vezes as mulheres a fazerem escolhas talvez não tão saudáveis ou mesmo escolhas de determinadas ações que talvez não sejam adequadas naquele momento. Então, o que eu, Aline, fiz de diferente? Então, eu percebi essa mudança toda na minha vida nos últimos 2 anos. Para mim, a percepção foi, basicamente, até coincidiu com a minha mudança para cá, para os Estados Unidos. Senhoras e senhores, uma pausa na entrevista para apresentá-los um novo parceiro do canal. Eu estou muito feliz porque vocês sabem que eu sempre procuro os produtos de melhor qualidade no mercado brasileiro e de verdade eu achei. Eu fico feliz que a Wanderleve me proporciona o melhor caldo de ossos e colágeno possível todo santo dia. Eu venho usando isso há meses. É uma adição de nutrientes importantes na dieta como magnésio e glicina e é uma combinação perfeita para vocês que fazem jejum. Você junta isso com a novidade da manteiga bovina de primeira pelo melhor preço do mercado, eu não tô brincando, eu fico tranquilo e confiante de que eu tô fazendo o melhor possível para minha saúde e para minha longevidade. E é justamente por isso que eu tô compartilhando os produtos da Wanderleve com vocês. Enfim, é só uma ressalva rápida que eu queria fazer, porque o produto é realmente bom e eu realmente acredito na marca. Podem confiar. Continuem desfrutando da entrevista e um ótimo vídeo para vocês. Eu senti que os meus ciclos começam a ficar mais desregulados, eu sempre tive um ciclo super regular. O fluxo começa a ficar diferente, né? A gente começa a ter fluxos que às vezes duram mais dias do que costumavam durar, ou eles são mais intensos do que eles costumavam a ser, e eu comecei a perceber isso bem marcante na minha vida nos últimos 2 anos. E isso é uma coisa natural, é uma evolução natural. Ao mesmo tempo, esses outros sintomas que as mulheres muitas vezes referem, começar a ter um pouco mais de fadiga, alteração mental no sentido de memória, um certo fog, né, uma certa neblina, eu não tenho. Talvez sim pelas minhas escolhas, né? É o que eu percebo muito sobre isso. E hoje a gente tem muitas profissionais falando sobre isso. Será que a gente vai de cara correr? Opa, peraí, estou entrando nesse processo de perimenopausa, deixa eu ver então se eu não vou ter que começar logo uma reposição hormonal, né? Repor meu estrogênio, repor minha progesterona, ou antes disso, vamos arrumar a casa? Será que eu estou me alimentando da forma correta? Será que eu estou me exercitando da forma correta? Será que eu estou dormindo? O quanto eu deveria dormir, né? O quanto eu deveria estar tendo de
qualidade desse sono para fazer todos os processos que eu preciso de reequilíbrio, de reparo no meu corpo. Então, a minha escolha, né, de mais ou menos 2017 para cá, foi de uma alimentação baixa em carboidratos, né? Eu já sigo isso já há bastante tempo. Eu comecei com uma dieta low carb lá em 2017. Em pouco tempo, 1 ano e meio, acredito eu, se não me falha a memória, eu já migrei para uma dieta cetogênica por opção. Eu senti que aquilo ali me trouxe mais performance, me trouxe mais qualidade de vida, e nos últimos 5 anos a dieta carnívora que chegou para mim como realmente algo que mudou, inclusive, meus paradigmas de pensamento, né? Para quem não sabe, eu desde os meus 13 anos eu fiquei sem comer carne, principalmente carne vermelha, carne de porco. Eu comia basicamente peixe e frango por algumas orientações profissionais. E aí eu vivia bem, assim, ok, me sentia bem. Mas foi num desafio em outubro de 2020, pós-pandemia, que eu resolvi experimentar a dieta estritamente carnívora. Naquela época eu ainda não tinha voltado a comer carne vermelha, carnes de ruminantes e a própria carne de porco, mas resolvi restringir e comer só frango, peixe e ovos. Em 1 semana eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Que energia a mais que eu estou sentindo, disposição. E olha que eu já tinha bastante, posso me considerar uma pessoa que já tinha bastante energia. E aí eu entrei nessa carnívora, comecei a estudar cada vez mais a importância dos alimentos de origem animal, da biodisponibilidade, dos benefícios do seu consumo. Então venho na carnívora, e em janeiro de 2021 eu volto a comer carne vermelha, que sempre foi uma das minhas paixões alimentares. Cheguei a fazer um tempo a Lion Diet, depois a gente pode falar um pouquinho mais dela à frente, só realmente comia durante um período só carne de ruminante, água e sal, né? E aquilo ainda foi mais transformador. E sinto que isso foi algo que preparou o meu corpo para esse processo que eu estou vivendo agora, né? E se eu vier fazer outras escolhas no sentido de uma terapia de reposição hormonal, eu estou com a minha Ferrari preparada para receber um motor de alta octanagem, né? Um motor que realmente vai trazer benefícios, né? Se eu pensar que uma terapia possa vir a me trazer benefícios à frente, é porque eu preparei meu corpo para isso. E eu acho que um dos pontos principais dentro desse processo todo foi a minha escolha alimentar. E dentre outros que a gente pode falar aqui também, mas a minha escolha alimentar. É claro, eu já ia comentar isso, né? Para quem está assistindo agora, a doutora Aline é extremamente ativa, provavelmente também tem o sono alinhado, como você comentou mais cedo, né? Exercício é importante, sono é importante. E a alimentação também é incrivelmente importante. Então, você acredita que uma dieta baixa em carboidrato, baseada em animais, seja a chave do sucesso para a gente ter um metabolismo que deixe a probabilidade da gente, de mulheres, vamos só focar em mulheres, de mulheres na perimenopausa ou menopausa conseguirem lidar melhor com os sintomas e prepararem o corpo delas caso necessário, se elas quiserem tomar ou precisarem tomar algum hormônio bioidêntico ou algo do tipo? Acredito que sim, né? A gente pode fazer uma pontuação, né, de tópicos, como a gente falou anteriormente, em relação a essa mulher que está entrando nesse período, né, da perimenopausa e, consequentemente, evoluindo para a menopausa ao longo dos anos, né? Como a gente falou, a questão, por exemplo, da resistência insulínica, né? Quais são os principais mecanismos que estão envolvidos nesse processo da resistência insulínica, né? A gente sabe que o estrogênio, né, ele é muito importante na atuação, a presença, né, de receptores de estrogênio em tecidos como o músculo, o fígado, o tecido adiposo, fazem com que a gente trabalhe melhor essa questão da insulina. Então, se eu tenho uma fase da vida em que esse estrogênio está baixo, eu não tenho ativação desses receptores nesses tecidos.
Logo, eu tenho uma diminuição da captação, por exemplo, de glicose lá dentro dos músculos, eu tenho uma mudança no processo de lipólise, de quebra de gordura, eu tenho uma menor produção de glicose no fígado, e isso tudo vai trazendo uma perda, vamos dizer assim, de eficiência nesse processo do nosso controle metabólico. E aí a gente acaba vendo, por exemplo, nessa mulher, uma hiperinsulinemia, né, uma insulina que se eleva de forma compensatória. Novamente, eu olho, se isso é uma questão que não é benéfica, né, a resistência insulínica a gente sabe que não é benéfica, essa insulina que aumenta, esse hormônio que está aumentado ali no nosso organismo não é o adequado a longo prazo para a nossa saúde metabólica, nada mais simples de ser pensado que eu usar uma dieta em que eu consigo controlar melhor essa insulina vai me ajudar nesse primeiro tópicozinho que a gente falou aqui, que é a questão da resistência insulínica, vamos dizer assim, que acaba sendo meio fisiológica pela evolução fisiológica da mulher dentro dessa jornada da perimenopausa e da menopausa. Então, essa é uma das questões importantes aqui. Uma outra questão importante que a gente acabou de falar, essa mulher começa a referir que está acumulando mais gordura abdominal, aquela gordura que a gente acaba vendo mais no homem. Por que o homem tem mais essa gordura que se acumula ali no abdômen, essa gordura visceral? Porque ele não tem tanto estrogênio quanto a mulher para protegê-lo disso. Então, uma vez que a mulher entra nesse período e esse estrogênio abaixa, eu começo a ter uma redistribuição de gordura mais parecida com a do homem. Então, eu começo a ter mais facilidade de acumular esta gordura num lugar que não era tão habitual para essa mulher. A mulher, fora da faixa, no seu período reprodutivo, né, ela tem muito mais um acúmulo de gordura ali na região de quadril, femoral, né, que é o corpo típico da mulher, né? Quando a gente começa a perder esse estrogênio, a gente começa a mudar essa distribuição. E a gente começa a ter mais gordura visceral, que é uma gordura metabolicamente ativa, né? A gente fala isso, né? É uma gordura que tem mais questões de liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6, TNF, né? A gente tem aí uma inflamação crônica que pode começar a acontecer, e aí, novamente, inflamação crônica, resistência insulínica, piora a metabólica dessa mulher. Novamente, nada melhor do que eu escolher uma dieta em que tenho aspectos anti-inflamatórios, eu tenho aspectos que vão diminuir esse acúmulo de gordura no lugar errado, né? E que vão ajudar essa mulher metabolicamente. Então, a minha opção foi para uma dieta baseada em carne. Mas se a gente já conseguir dar um primeiro passo em reduzir essa questão de excesso de carboidrato, eu já estou ajudando nesses 2 primeiros pontos já de cara. Uhum. E por que uma dieta baixa em carboidrato é anti-inflamatória? Por que uma dieta carnívora seria também anti-inflamatória, doutora, para quem está assistindo aqui e não sabe? Claro, novamente, quando a gente está com uma dieta mais rica em carboidrato, né, o carboidrato, a glicose como principal fonte de energia, eu tenho maior estresse oxidativo das minhas mitocôndrias, né, da minha usinazinha de energia, né? Lembrar que a gente tem a célula, dentro da célula a gente tem uma organela, né, que é a mitocôndria, que é a que produz para a gente a nossa grande usina de energia. A gente pode dizer que a gordura ela é um combustível mais limpo, né? E a glicose ela é um combustível mais sujo. A gente produz mais fatores pró-inflamatórios, pró-oxidativos, quando a gente está usando principalmente a glicose como fonte de energia. O interessante no nosso corpo é que a gente estivesse fazendo isso de forma modular, né? A gente ter capacidade, a gente tem um corpo flex, né? A gente deveria ser capaz de metabolizar glicose e gordura, e a gente nasceu com essa capacidade. O problema é que a forma como a gente foi exposto a esse excesso de carboidrato ao longo da vida, desde que a gente sai do seio materno e começa com uma introdução alimentar à base de carboidratos, que são as papinhas de fruta, a gente começa só a dizer para o corpo que, opa, primeiro que é mais fácil, né? Para a mitocôndria, usar a glicose como fonte de energia é mais simples. Então, se eu estou dando só glicose, só carboidrato,
fica fácil para essa mitocôndria trabalhar só com isso, e ela acaba meio que esquecendo de como usa a gordura como fonte de energia e perdendo esse liga e desliga desses dois combustíveis. Nessa perda, eu estou cada vez mais só no carboidrato, várias vezes ao dia, consumindo, porque se eu tenho pouco alimento que me dá saciedade, eu acabo comendo mais e mais vezes do que eu deveria. E aí eu acabo sempre expondo a esse combustível que é mais sujo. Vou usar essa palavra porque é mais fácil de ser compreendida. Que gera mais estresse oxidativo, que gera mais questões pró-inflamatórias, principalmente se a gente escolhe o carboidrato de qualidade ruim, que ainda tem essa questão. Quando eu uso a gordura como fonte de energia, ela é um combustível que me fornece mais moléculas de energia, que são os ATPs. Então, para cada, vamos dizer assim, pedacinho de gordura que eu quebro, eu gero mais energia do que quando eu quebro a glicose. E a outra questão é que eu produzo, né, outras moléculas do nosso corpo, né, que são os corpos cetônicos, que são muito bons para o nosso corpo em termos de anti-inflamação, né? Quando esses corpos cetônicos, eles são capazes de ajudar no controle da expressão dessas citocinas inflamatórias, da inflamação do nosso corpo como um todo. Então, quando eu baseio a minha alimentação numa dieta low carb, ou very low carb, ou cetogênica, né? A carnívora, que não deixa de ser uma dieta very low carb, eu estou realmente buscando dar ao meu corpo um combustível que é mais limpo, controlar melhor essa ideia da inflamação sistêmica. E fora que quando eu opto por ter como base da minha alimentação um alimento que tem uma biodisponibilidade, ou seja, uma disponibilidade natural dos nutrientes maior, e eu não estou abrindo pacotinho, processados, ultraprocessados, mais um ponto a favor de eu diminuir a quantidade de elementos pró-inflamatórios que eu estou entregando para o meu corpo. Ou seja, eu passo a nutrir realmente o meu corpo e não simplesmente estar botando ali alimento, tem coisas que a gente nem pode chamar de alimento, né, Antônio? Eu diria que 85% do que a gente vê ali no mercado não pode nem ser chamado de alimento, né? Tudo que tem um rótulo, na minha opinião, não pode ser chamado Já de fica alimento, complicado. tecnicamente. É verdade. Exato. Então, pelo que eu entendi, doutora, só fazendo um breakdown completo aqui para todo mundo, né? Obviamente, e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, é o próximo tópico, né? O passo a passo do que a gente pode ir tirando, como você falou inicialmente, os ultraprocessados, a gente vai falar tudo sobre isso. Para quem aqui está assistindo e quer começar, está interessado no que a doutora Aline está falando, a gente vai te dar o passo a passo para começar do jeito perfeito. Agora, pelo que eu entendi, o importante, né, primeiramente, parar de estar, entre aspas, agredindo o seu corpo com a glicose constantemente, cronicamente elevada durante anos que você já teve. É melhor abaixar agora, porque quanto mais glicose a gente está comendo exogenamente, mais insulina nosso corpo está produzindo. Quanto mais tempo o nosso corpo tem que produzir uma grande quantidade de insulina, o nosso corpo acaba ficando resistente à insulina, ou seja, o nosso corpo não consegue agora utilizar uma mesma quantidade X de insulina para abaixar a mesma quantidade X de glicose que conseguia abaixar no passado, então a gente fica resistente à insulina, e isso pode trazer um grande estado de inflamação para o nosso corpo. Não só isso, quando a gente está usando a glicose, o nosso corpo, a nossa mitocôndria não fica efetiva em produzir ATP, que é em produzir energia. E quando a gente entra na dieta baixa em carboidrato, a nossa mitocôndria consegue utilizar uma forma de energia mais limpa, que é a gordura, vamos deixar mais simples assim. Então a nossa mitocôndria fica mais eficiente em produzir energia. E, pelo que eu já li também, me corrija se eu estiver errado, quando a gente está num ambiente que não tá inflamado, como numa dieta de baixo carboidrato, nosso corpo acaba também produzindo mais mitocôndrias, correto? Correto. É o que a gente chama de biogênese mitocondrial, né? Correto. E não é à toa que a gente tem várias ações que a gente pode realizar ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso dia a dia, que ajudam nesse processo, né? Então,
elementos como, por exemplo, o exercício, que ajuda no processo de desinflamação, né, de melhora da saúde como um todo, o jejum, que é um outro aspecto, são duas estratégias, dois hacks, né, duas coisas que você pode fazer e que vão justamente agir na biogênese mitocondrial, ou seja, diminuem a inflamação e ajudam a gente a produzir novas mitocôndrias saudáveis, né? Então, você conseguiu resumir muito bem isso, é essa a ideia. Se eu estou numa fase da vida em que o meu estrogênio está caindo, um elemento que é tão importante nessa questão metabólica da insulina, de como eu lido com a gordura, de onde eu acumulo a minha gordura, da produção de citocinas, de moléculas inflamatórias, nada mais justo eu agir reduzindo o quanto eu preciso que essa insulina fique o tempo todo sendo elevada. Então, eu consigo ajudar no meu corpo numa fase em que eu naturalmente estou evoluindo para uma resistência maior a esse hormônio que é tão importante, que é a insulina. Então, eu diria que isso seria um dos primeiros passos que você indicaria, mas me corrija também se eu estiver errado, mudar a alimentação antes, né, de tomar qualquer medicamento ou iniciar qualquer terapia hormonal, certo, doutora? Sim, sim. E como eu falei, a gente tem hoje profissionais que olham muito para isso, médicos, nutricionistas, que estão com essa luta aí em relação à questão da perimenopausa e da menopausa, que estão batendo muito nessa tecla, né? Não adianta a gente, antes vou buscar uma terapia de reposição, vamos arrumar a casa primeiro. Então, eu sempre considero 3 importantes pilares nesse primeiro processo de arrumação de casa, né? Que é a alimentação, atividade física e sono. Então, começa limpando a alimentação. Você já vai estar ganhando bastante, porque quando você começa a limpar a alimentação, você começa a sentir mais energia. Opa, eu consigo fazer mais atividade física. Aí eu faço mais atividade física, eu melhoro o meu sono, eu melhoro a qualidade do meu sono e a gente entra naquele ciclo virtuoso, né, de saúde. Então, concordo com você, eu acho que o primeiro ponto, arrumar a casa, e um dos primeiros pontos para mim é a questão da alimentação. E aí entra no que a gente pode entrar em estratégias de intervenção realmente dentro desse processo, com o respaldo científico, inclusive. Né? Não é o influencer que está dizendo, que está dizendo que faz uma coisa totalmente diferente. Não, é a realidade embasada. Exato, vamos falar sobre isso e já para conectar sobre isso que você acabou de comentar, sobre o embasamento científico, é extremamente interessante como a dieta cetogênica, né, baixa em carboidrato, é a dieta mais estudada na face da Terra, mais antiga, né? Desde lá 1920, se eu não me engano, com o Dr. Russell Wilder, já conectando com o jejum também, que você falou há pouco tempo, né, que o jejum tem características parecidas para melhorar a biogênese mitocondrial. Antigamente, né, o jejum era usado para ajudar na epilepsia de crianças. Perfeito. Então, o Russell Wilder estava fazendo esse experimento. Só que era impossível. Difícil botar uma criança em jejum. Por mais de 10 dias, imagina a criança ficar lá sem comer por dias e dias e dias. Então, o Dr. Russell Wilder, entre aspas, inventou um protocolo de uma alimentação que mimetizava o jejum. E era uma dieta cetogênica, basicamente. E é por isso que a dieta cetogênica é chamada até hoje em dia de Fast Mimicking Diet, em vários experimentos, né, americanos, dieta que mimetiza o jejum. Por quê? Porque também deu resultados extremamente positivos para ajuda no tratamento da epilepsia. Então, isso aí é super legal. Então, vamos falar sobre isso agora, doutora, né? Qual é o passo a passo para não só as mulheres, né, mas qualquer pessoa que está querendo melhorar de saúde, talvez chegar numa dieta carnívora, né, baixa em carboidrato, mas começar numa baixa em carboidrato, quais são os passo a passos para a pessoa fazer, né, baseado em ciência e baseado também na sua experiência pessoal?
Se você quer saber como começar a dieta carnívora do jeito certo e aprender por que a dieta carnívora faz sentido antropologicamente, evolucionariamente, fisiologicamente, estar por dentro dos estudos mais recentes que estão acontecendo e conhecer médicos que estão usando a dieta carnívora nos seus pacientes, clique no link da bio e acesse o meu curso completo. E não só isso, para você que também quer fazer parte de uma comunidade exclusiva com mais de 120 pessoas, onde todos têm o mesmo objetivo de mudar de vida e aprender com a dieta carnívora, também acesse meu outro link na bio. Entre hoje, se apresente, tire suas dúvidas e faça parte da melhor comunidade da dieta carnívora do Brasil. Claro, só para reforçar o que você falou também em relação a essa questão da cetogênica e do jejum, né? Voltando aí para entender a questão da resistência insulínica, da ideia da gente diminuir a oferta dessa glicose, como você falou, né? Viu-se o benefício do jejum para tratar crianças com epilepsia, ou seja, no jejum eu não estou dando, na verdade, alimento nenhum, ou seja, eu não estou dando aquela glicose, eu estou usando aquilo que eu tenho estocado no meu próprio corpo como fonte de energia, aí eu quebro essas gorduras que estão ali, que né, são o nosso estoque, né? E aí eu começo a produzir esses tais corpos cetônicos, né? Que dão tanto que são um combustível tão interessante para o nosso cérebro e não é à toa que ajudaram essas crianças a controlarem as suas crises de epilepsia. Mas como você bem disse, como é que é deixar a criança tanto tempo assim em jejum? Complicado, né? E aí você entende que tem uma dieta em que eu abaixo demais essa minha ingesta de glicose e, da mesma forma, acesso a essa minha gordura, a esse meu estoque de energia que está ali no meu corpo e produzo esses mesmos corpos cetônicos, com esses mesmos benefícios anti-inflamatórios, com a mesma capacidade de produzir essa energia que eu tanto desejo. Então, é essa a ideia, e é essa a ideia que é puxada também quando a gente pensa, bom, uma alimentação de baixo índice glicêmico, low carb, cetogênica, né, a gente tem estudo que mostra a melhora significativa dessa sensibilidade de insulina em mulheres, né, melhorando a composição corporal pós-menopausa. A gente tem estudo, por exemplo, tem estudo que acho que é do Metabolism de 2019, que mostra isso, mulheres pós-menopausa com low carb, com uma redução de insulina de jejum, com melhora do índice de OMA-IR, que é um índice que a gente usa para avaliar esse processo de resistência insulínica, com 8 semanas de dieta. Ou seja, não é nada muito extenso, passou a vida fazendo... Não é isso. É uma coisa que a gente consegue já ver com pouco tempo essa mudança e essa melhora. E aí me pergunta, bom, eu tenho uma dieta que é muito rica em carboidrato, né? Constantemente eu como de 3 em 3 horas. Quando eu vou lá dividir meus macronutrientes, gordura, carboidrato e proteína, né? Eu boto ali 60%, às vezes até mais de carboidrato, ali sei lá, 20% de proteína e lá 10% de gordura. Vai ser muito mais difícil para essa pessoa, né? Simplesmente vamos migrar para uma dieta de baixíssimo carboidrato. Então, talvez nessa pessoa seja melhor a gente tentar entender quantas refeições por dia ela faz, como ela distribui isso ao longo do dia, qual é a facilidade que ela tem, porque é difícil também, né, Antônia, a gente pegar e simplesmente impor que você vai dizer assim, agora, a partir de agora você vai ter 2 refeições por dia, ela necessariamente precisa ser o seu café da manhã e o seu almoço, e de repente isso não encaixa na rotina da pessoa. Então, essa individualidade a gente também tem que levar em consideração, porque senão também a experiência se torna tão ruim que a pessoa nunca mais quer se dar ao direito de testar algo diferente. Então, eu costumo muito, primeiro, entender como funciona a alimentação do dia da pessoa, como é fácil para ela ou difícil encaixar essas refeições ao longo do dia. E, às vezes, o primeiro ponto que eu falo é, vamos tentar fazer, no máximo, 3 refeições por dia? Quando eu vou no passo a passo, né? Baby steps. Tirando mesmo, né? todo o ultraprocessado, né? Tirando todo o ultraprocessado, isso. Vamos basear em comida de verdade, aquela que você vai lá e vai fazer, né? Tem isso também, porque se eu estou abrindo caixinha o tempo todo, né? Como a gente sabe que acontece muito aqui nos Estados Unidos, né? E aí a gente vê a epidemia de obesidade, né? Ao longo do território americano.
a gente está colocando ali um monte de conservantes, excesso de sal, não é? Concordo com você que sal não mata. O problema é esse sal que está dentro das caixinhas, né? De que é um Todo negócio quimicamente absurdo, alterado também, todo né? quimicamente alterado e numa quantidade que é meio que absurda, junto com um monte de outras coisas. Então, é o conjunto da obra que fica péssimo, né? Então, assim, tirar isso, né? Tirar todos os processados e ultraprocessados. Eu peço para cortar o açúcar e cortar de verdade. Porque a gente pega muitas pessoas que falam assim, eu estou cortando açúcar, estou vários dias sem comer açúcar. Não tá, porque ela continua se expondo ao paladar doce. Aí O ela gosto usa doce é o o gosto perigo, né? doce é o perigo. Eu estava conversando isso ontem com uns amigos num aniversário. A gente pega pessoas dizendo assim, eu estou há tantos dias sem comer açúcar. Mas aí procura, por exemplo, um doce, uma barrinha, alguma coisa assim, que não deixa já de ser um processado, que não é o ideal dentro do que a gente está querendo fazer aqui. E quando você vai olhar ali, tem um adoçante. Seja ele natural, seja ele artificial, natural como um stevia, uma lulose, ou seja um artificial como uma sucralose. A questão é, você colocou o paladar doce na sua boca. E aí você abre o portal, né, do desejo que aquilo ali continue na minha vida, em todas as refeições. Então, a primeira coisa que eu tento fazer, vai conseguir de cara? Talvez não. Mas tirar processados e ultraprocessados, tentar abandonar o paladar doce, e mesmo que sejam das frutas mais doces, né? Tentar, ok, tá sentindo falta de um doce, que seja talvez uma fruta de menos quantidade de frutose, né? Um morango, uma berry, enfim, um kiwi, um melão, que são menos doces. E 3 refeições por dia, no máximo. E aí eu vou sentindo como essa pessoa tá. Isso, assim, entender também a individualidade, porque tem gente que é igual abandonar cigarro, prefere que corte logo de uma vez, né? A gente tem, inclusive, estudos que mostram que as pessoas abandonam, às vezes, muito mais quando elas dizem, de hoje para amanhã eu não fumo mais. E aí elas conseguem se desatar aquele nó e seguir em frente. Mas Eu sou assim. Isso, eu também. Eu também. Quando eu vou fazer um parêntese aqui. Quando eu parei de comer carne, aos 13 anos de idade, foi por uma orientação profissional. E a pessoa me falou assim, seguindo mais uma tradição da medicina chinesa e tal, ela falou assim, você come muita carne? Aí eu falei, vermelha? Eu falei, eu sou louca pela carne vermelha. Lá em casa, se tiver 1 quilo, nós somos 5, meio quilo vai ser meu, os outros 500 divide pelos outros 4. Mas era assim. E aí ele falou assim, não, mas é que seria interessante a gente diminuir um pouco a questão da alimentação da raiva, olhando a medicina chinesa. E tal, eu falei, ok. Mas assim, você quer que eu diminua quanto? Ele, não, diminui. Eu falei assim, para mim é difícil. Ou você me diz, não come. O que eu estou mudando um pouco na minha vida, né? Nem tudo na vida é branco ou preto. Existe o cinza. Aí a gente vai ficando mais madura, a gente vai aprendendo. Mas algumas coisas para mim são mais fáceis esse corte. E foi o que eu fiz. Eu cortei e fiquei 28 anos sem comer. Né? Até que depois, né, estudando e lendo, eu falei assim, ai que burra, dá 0 para ela. Aí ela foi lá e comeu a carne vermelha. Mas enfim, então tem gente que às vezes pede, né, essa quebra imediata. Mas eu acho que começar com essa limpeza faz com que talvez para muitos seja um processo menos difícil, menos doloroso, né? E aí eu entro muito nessa questão de diminuir o número de refeições ao longo do dia, então no máximo 3 refeições, e depois disso, estou sentindo bem, ok, vamos começar a diminuir a quantidade de carboidrato? Então você come, por exemplo, arroz com feijão, né? Você come muita batata, muito tubérculo, né? Que tem uma quantidade de amido maior. A gente consegue reduzir isso ou tirar? Ou se em 2 refeições você come, a gente consegue colocar em uma só? Então são coisas que a gente vai sentindo novamente. Vai ter paciente que vai ser fácil, vai ter uma pessoa que vai ser super fácil de dizer assim, vamos partir para o planta e bicho? E aí a pessoa vai falar assim, vamos, consigo. E aí faz aquele caminhão aquela bacia de verde, né, e tal, e coloca ali
um tomatinho, coloca... Ok, já é infinitamente melhor do que comer, abrir o pacotinho e comer de 3 em 3 horas. Né? Então, às vezes no Planta e Bicho já conseguimos resolver e já conseguimos... Nossa, eu fiquei... E o importante, né? A quantidade de proteína que você está colocando ali naquele alimento e de gordura. Porque se eu estou tirando o carboidrato, que ela estava tão acostumada, que era a fonte de energia para ela, eu preciso dar uma outra fonte de energia nesse lugar, que é a gordura, né? Não estou dizendo que é encher de gordura, até porque ela vai relembrar como é que usa a gordura que está estocada no próprio corpo, né? Mas eu tenho que estar ali também dando a ela um aporte de gordura junto com essa proteína para ir, vamos dizer assim, fazendo uma troca nesse percentual que ela antes consumia dos macronutrientes, né? E qual proporção você indica mais ou menos? Quando olha, chega assim, nesse estado de planta e bicho? De planta e bicho, pensando que é realmente um planta e bicho, né? Que o carboidrato vai estar ali bem baixinho, né? Eu vou estar trabalhando ali com, talvez, de verdade, planta e bicho, já estou muito próxima de uma cetogênica, né? Então eu vou estar trabalhando ali com, sei lá, 50 gramas de carboidrato, por exemplo, né? Ou vamos botar em percentual, no máximo 10%, 5, 10%, né? E aí eu num primeiro momento, eu gosto de botar ali mais ou menos uns 30%, 35% de proteína e o resto de gordura, tá? Porque essa pessoa precisa se sentir saciada com o que ela está comendo. E o que vai saciar é a gordura e a proteína, né? Então, se eu estou propondo que menos refeições ao longo do dia sejam feitas, eu preciso que ela se sinta confortável, não está com fome toda hora, porque realmente você se propor a fazer uma mudança alimentar. Não gosto de chamar de dieta, né? Porque é uma nova estratégia alimentar. Dieta é tudo aquilo que você come. Pode ser uma dieta ruim, uma dieta boa. Então, assim, se ela está se propondo a fazer essa mudança, é interessante que ela não... Eu gosto de falar isso para os meus pacientes. Você consegue fazer esse esforço? Aí a pessoa fala, consigo. Você consegue fazer esse sacrifício? Ela até pode falar que consegue, mas o sacrifício não se sustenta. Então, se aquilo para ela é um esforço, ela vai, ok, eu não estou com fome, eu consigo, está sendo um esforço eu não pensar no açúcar, ou não botar o açúcar na minha refeição diária, mas aquilo que fica um sacrifício constante não se sustenta ao longo do tempo. E para que a gente colha os benefícios de uma boa alimentação a longo prazo como um estilo de vida, eu preciso que não seja um sacrifício, que seja um esforço, porque a gente cresce no esforço, é no esforço que a gente vai aprendendo e a gente vai ajustando as melhores, mas não seja um sacrifício. Se ela está com fome, isso vai ser um sacrifício constante. Aí é aquela dieta que dura, sei lá, 8 semanas e acabou, não consigo mais. Que a maioria das pessoas passa por isso, né? Que a maioria das pessoas passa por isso, né? Então, quando você vê aquelas dietas super restritivas, calóricas que sejam, não tem sustento. Não tem sustento. Então, passou para esse planta e bicho e conseguiu sustentar isso, aí eu muitas vezes eu proponho assim, você já experimentou comer só carne? Você já se deu o direito de comer só alimentos de origem animal? Porque a gente foi educado, né, com a ideia de que vegetal vai fazer bem para todo mundo. E a gente sabe que não é assim. Eu tenho uma paciente minha que ela tinha uma dor de estômago sempre quando comia, não sabia o que era. E aí eu, olhando e tal, ela até estava numa fase planta e bicho, e aí ela falou assim, nossa, eu estou percebendo toda vez que eu como essa salada. Ela tinha desconforto absurdo com rúcula. E parou de comer rúcula, ela não teve mais desconforto digestivo, desconforto gástrico. Então, assim, a gente aprendeu que é bom para todo mundo, mas a gente sabe que não é bom para todo mundo. Então, a gente conhece aí, hoje, cada vez mais se fala sobre os antinutrientes que existem, né, nos vegetais, né? As toxinas que podem existir nos vegetais também. Eu digo, né, vegetal não tem perninha para fugir, então é diferente do bicho, né? Que se eu vou correr atrás dele, porque ele é um ser vivo que quer permanecer na natureza.
Então, o animal, se eu correr atrás dele, ele vai fugir de mim, se esconde, tá tudo bem. Como nós somos capazes também de nos esconder das ameaças. Mas a plantinha, coitada, ela tá ali fixa, né? Se eu vou ali e tento comê-la e tento agredi-la de alguma forma, ela tem os seus mecanismos de defesa. E aí entram os antinutrientes, as toxinas que ela produz para se defender e continuar thriving na natureza. Enfim. Então, para alguns, isso vai ser extremamente tóxico. E por que eu repito que para alguns? Eu, Aline, por exemplo, eu optei por uma dieta carnívora porque me fez muito bem. Né? Eu senti que eu tinha uma clareza mental maior. Eu, nesses últimos 5 anos, como a gente estava comentando, foi a época que eu mais ganhei massa muscular na minha vida. Meu sono é ótimo. Eu passei o último ano da minha vida estudando que nem uma desesperada, 10, 12 horas por dia sentada numa cadeira. E eu tenho certeza que a alimentação foi algo que me fez sustentar uma boa saúde ao longo desse 1 ano, porque eu mudei muito o que eu fazia no meu dia a dia por conta disso. Mas se eu, Aline, quiser comer um prato de salada, eu vou comer e vai estar tudo bem. Eu não vou me sentir mal no dia seguinte, não me sinto mal no dia seguinte, não passo mal. Mas se você pega uma pessoa pública como a Mikhaila Peterson, se ela comer, no dia seguinte ela está ali provavelmente tendo que recorrer a uma emergência, a um medicamento para melhorar as dores dela. Então, individualidade, para mim, sempre, tá? Mas se permita experimentar. Então, limpa a alimentação, acho que é o primeiro ponto, né? Facilita, tira açúcar, tira processado, tira outro processado. Tenta reduzir o número de refeições ao dia para que você vá resgatando essa saúde das suas mitocôndrias e experimente o quanto para você é factível, viável, comer, por exemplo, só um alimento de origem animal, onde eu sei que a biodisponibilidade é maior do que os de origem vegetal, onde eu sei que a quantidade de nutrientes ali é capaz de me nutrir sem que eu precise suplementar nada, na imensa maioria das vezes. Talvez uma ou outra pessoa que busque essa dieta de restrição, como é a carnívora, né, acaba sendo porque eu estou ali basicamente comendo um tipo de origem de alimento. Algumas pessoas precisam de algumas suplementações, mas muitos eu acho que quando precisam, Antônio, não sei, isso é uma opinião pessoal, tá? Talvez por outras questões de saúde precisem suplementar algumas coisas específicas. Então, por exemplo, quando eu falo de uma doença autoimune muito importante, que a gente sabe o poder da vitamina D, e essa pessoa, de repente, come só carne, mas não consegue se expor ao sol de forma suficiente, ou é um mau conversor ali, produtor, né? Que a gente sabe que existe todo um processo enzimático para essa vitamina D estar presente ali no nosso corpo. Então, talvez seja uma pessoa que precise, porque ela precisa ter níveis adequados ali de vitamina D para ajudá-la no seu tratamento, na sua saúde. Então, novamente, a individualidade. Perfeito, doutora. É sensacional, né? E é como você falou, tem gente que tem mais aversão a certas comidas, a certos vegetais, e tem gente que não tem, né? Que toleram bem. Então, para essas pessoas, eu sempre falo igual você, né? Faz sentido testar, você vê como é que você se sente. Vale a pena fazer esse teste 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Eu diria que 3 meses pode ser o golden standard ali, mas qualquer coisa antes também é sensacional. E quando perguntam, pô, será que a dieta carnívora tem todos os nutrientes? Será que todo mundo pode testar a dieta carnívora? Em teoria, doutora, podem, né? Em teoria, sim. Em teoria, sim. Em teoria, sim. É isso que a gente falou. Em teoria, sim. Você está comendo um animal. E aí a gente olha muito para a questão do ruminante, tá? Que é a importância, eu acho que é extremamente importante esse ponto do animal ruminante. Ele veio, né? Ele foi criado, ou ele, enfim, depende da sua crença. Ele tem ali um estômago com 4 câmaras, que é feito para digerir de forma adequada os alimentos de origem vegetal, que nós não somos. Nós não temos essas 4 câmarazinhas, a gente não consegue quebrar a celulose,
a gente não quebra aquelas fibras e absorve os nutrientes que podem vir do alimento de origem vegetal, como os ruminantes fazem. Então, esses animais, eles comem as gramíneas, comem o pasto e conseguem extrair deste alimento de origem vegetal tudo o que precisa, o que esses vegetais conseguem produzir e colocar na sua carne. E aí nós vamos lá e comemos, né? Se eu estou me alimentando deste animal, né, se ele faz parte desse meu estilo de vida alimentar mais baseado em alimentos de origem animal, seja ele um carnívoro estrito ou um animal-based, eu consigo extrair dessa alimentação basicamente todos os nutrientes, né? Então, todo mundo pode tentar. É claro, né, Antônio? Eu tenho pacientes que já chegaram para mim e falam assim: nossa, eu queria muito experimentar, mas eu não gosto de carne. Aí é difícil. Aí Aí não ferrou. gosta, aí ferrou. Aí fala assim: não, ok, se você não gosta de carne, vamos tentar trabalhar de outra forma. É difícil para mim, tá? Trabalhar de outra forma. Mas assim, falo, verdade, né? Se precisa de um médico que tenha um conhecimento maior de vegetarianismo, veganismo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tem profissional para todo mundo. Mas para mim é muito difícil. Para mim é muito difícil. E eu posso falar assim, eu não fui vegetariana, mas eu restringia bastante a quantidade de proteína de origem animal que eu comia comparado com hoje. Eu prefiro minha versão atual. É, isso que eu queria até te perguntar. Na sua versão atual, você comentou sobre massa muscular que continua igual ou até maior, foco, energia. Tem algo a mais que você sentiu nesses 5 anos, comparando com antes, que melhorou depois que você está fazendo a dieta carnívora? Olha, tudo que você falou eu já acho muito. É Mas demais. eu já acho bastante. E falo isso mesmo. Acho que foi isso que me fez começar a ser pregadora da palavra, porque realmente foi uma coisa que ficou muito gritante para mim, né? Essa questão do foco e da saúde mental. E aí eu falo isso com grande alegria, porque eu vejo o quanto eu tenho pessoas da minha idade, amigas próximas, que se queixam dessa questão mental, são da minha idade, estão passando muito pelo que eu estou passando em relação a essa questão do climatério, né, desse período aí de perimenopausa, e não é uma coisa que para mim aconteça, porque eu assim, acabei de passar aí, como a gente estava falando, eu falei que eu ia voltar sobre isso, um ano debruçada nos livros, vendo uma matéria que eu vi há 20 anos atrás, na verdade, há praticamente 25 anos atrás, em que as pessoas normalmente fazem essa prova, os imigrantes, em 2 anos, eu fiz em 1 ano, mas porque eu tinha a energia que eu precisava para fazer, a clareza mental, o foco mental, né, para isso, e, óbvio, tem as questões pessoais, né? Tem o meu nível de preparo, a minha disciplina, que eu sou uma pessoa Disciplina. realmente extremamente disciplinada, mas enfim, mas isso me ajudou muito, Sono, hoje eu estava até escutando um podcast do Daniel Lieberman com o Steven do DOAC, e ele estava falando isso, essa questão do sono, que a gente fala das 8 horas, 8, 9 horas de sono, e que a gente, na verdade, tem aí, mostra que com 7 horas de sono a gente pode ficar muito bem. Eu acho que estar com o corpo mais para o lado da cetose, tudo me proporcionou dormir menos ao longo desse período de 1 ano, né? Porque eu ia dormir, eu acordava às 3 horas da manhã para estudar todos os dias, mas eu me policiava, não, 9 horas eu tenho que ir para a cama. Então entra aí a disciplina e ao mesmo tempo a energia que toda essa alimentação conseguia me dar, né? Toda essa disposição que a alimentação conseguia me dar. E eu percebi isso ao longo desses 5 anos, sabe? Como eu vim da cetogênica, eu já sentia muitos benefícios disso tudo, né? Qual é a diferença quando eu entrei para a carnívora?
Eu acho que a questão da massa muscular talvez seja o ponto que mais me chamou a atenção, porque essa dificuldade, por exemplo, que as pessoas têm de atingir um target, né, um alvo de gramas de proteína por quilo de peso para ganho de massa muscular, e ficarem pensando, ai, eu não consigo, ai, é muita carne, é muito bife, é muito frango. Eu não tenho isso, porque como a minha alimentação é basicamente a carne, e ela é riquíssima na proteína, né? Vamos parar de chamar a carne de proteína, porque a carne não é só proteína, é gordura, é mineral, é vitamina, né? Já diz aí o pessoal que está querendo tirar isso da cabeça das pessoas. Eu consigo já consumir esse tanto de proteína que eu deveria estar consumindo. Agora, é claro, né? A massa muscular, a gente tem que estar sempre fazendo aqui uma vírgula e complementando a frase, com exercício adequado, né? E aí eu acho que tem aí uma sinergia muito importante, voltando à nossa história da perimenopausa, do climatério, da própria menopausa, eu como uma dieta que é bacana, que ajuda a controlar essa resistência insulínica. Eu estou ingerindo uma quantidade de proteína adequada, mas eu também tenho que ter uma atividade física de forma adequada, né? Como você falou hoje lá, não dá para treinar HIIT fofo. Treino é treino, né? Treino é treino e tem que treinar. Claro que não é pesado todo dia. Quem treina pesado todo dia não treina bem nunca, né? Porque você precisa do tempo de treino adequado, periodizado, programado e descanso, né? Para você construir essa massa muscular. E aí eu consigo, então, associar duas coisas que são muito interessantes. Uma dieta que me ajuda no controle da resistência insulínica, que me ajuda no controle dessa glicose, que me ajuda nessa melhora da distribuição da gordura corporal, e eu faço uma atividade física de forma correta, de forma periodizada, organizada, buscando o ganho muscular, e aí eu cresço um tecido que ajuda muito a controlar essa glicose, né? Que ajuda muito a controlar, a melhorar essa resistência insulínica que vem acontecendo ao longo dessa jornada menopausal. Então, é uma associação incrível, né? Treinar bem e comer bem. E aí eu te pergunto, né? As pessoas estão fazendo isso de forma adequada? Ou é muito difícil? Vou comer direito, vou com disciplina e tal, e vou treinar com disciplina. Nada contra os pezinhos coloridos, eles são o início, e quem não faz nada, o pezinho colorido tá valendo pra caramba. Bom, o pezinho colorido pode ser uma barra, né? O pezinho colorido de powerlifting, ele é todo colorido, e tá valendo super a pena. Mas a gente ter um treino adequado que vai fazer o crescimento dessa massa muscular, vai fazer com que você ajude a controlar essa insulina, essa resistência insulínica, essa glicose ser colocada para dentro do músculo e ser usada de forma correta e ajudar nossas mitocôndrias a funcionar direito. Então, assim, para mim, entrar na carnívora me fez consumir, sem precisar de neura, a quantidade de proteína que eu precisava comer. Me ajudou muito nisso. Então, naturalmente, sem pesar e medir, comendo até ficar saciado não é empanturrar de comida, é sentir satisfeito, né? Conseguir, treinando bem, conseguir manter massa muscular. Aí eu posso dizer, manter massa muscular, por exemplo, quando eu estava treinando para maratona, um treino pesado, né? Alto volume de quilômetros na semana, treino de crossfit 6 vezes na semana, junto com o treino para maratona, também a pessoa exagera. Mas manter a massa muscular naquela época. E aí, claro, quando eu diminuo o volume de corrida, entreguei minha maratona, fiz do jeito que eu quis e volto a ter um foco maior em peso, né, em carga, em exercício resistido, a massa muscular veio com muito mais naturalidade e muito melhor do que aos meus 35 anos. E eu ia comentar, se você não tivesse comentado, eu acho que quem tá assistindo não tem noção dos feitos que você já fez, viu, doutora? Porque correu a maratona, treinando todo dia, né? Conseguindo continuar tendo a mesma quantidade de massa muscular do que antes. Melhor até do que quando você tinha 30 anos.
pelo amor de Deus, isso aí é um status assim que poucas pessoas conseguem dizer que conseguiram. Isso tudo sem carboidrato, né? Desde que, como eu falei, eu comecei a carnívora em outubro de 2020. Antes eu já vinha numa cetogênica, né? Que Uhum. a quantidade de carboidrato é baixinha, né? Na época eu acho que eu estava fazendo ali, no máximo, entre 30 e 50 gramas de carboidrato por dia. Quando fazia. E desde a carnívora é isso. Ovo tem carboidrato? Tem carboidrato, tem um pouquinho de carboidrato. Enfim, mas sem esse excesso de carboidrato que todo mundo coloca que precisa ser consumido. Não, isso não estava na minha vida, não E está quando na minha você vida nos últimos anos. e quando você correu a maratona, você usou gelzinho? Não, gelzinho não. Gelzinho, olha, eu vou te falar, Antônio, que eu estava já fazendo a cetogênica e aí, né, veio a doideira de vou começar a correr mais intensamente. E aí eu com uma amiga, vamos começar com uma meia maratona. Aí foi. Aí eu testei, né? Caí na esparrela de testar. Eu fiquei com uma dor de barriga, uma dor de estômago. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Para não dizer, quando eu estava treinando e entendendo como funcionava meu corpo, às vezes eu levava, fazia. No Rio de Janeiro a gente tem ali a vista chinesa, né? A gente sobe, ali é um lugar lindíssimo, que é maravilhoso para treinar e tem muita subida. Então eu levava ali no colete, eu levava às vezes ali, na época cetogênica, uma castanha, às vezes um damasco, coisas assim fáceis de carregar para, se precisasse, consumir. Eu lembro que eu corria com uma amiga, eu nunca consumia, eu dava para ela. Porque ela falava assim, não tem medo, aí ela ia e comia. Mas eu praticamente não usei nada, e meu treino para maratona eu já estava em carnívora, porque quando eu fiz 40 anos, eu falei, vou fazer uma maratona. 40 anos, né? Legal, legal. Aí veio a pandemia, aí me quebrou. Mas Deus sabe o que faz, porque aí eu fiz 42 quilômetros com 42 anos. Aí foi quando eu fiz a minha maratona, foi com 42 anos. Então eu já vinha treinando com volume maior de corrida desde os 40. Aí veio a pandemia aqui, que, né, tirou todo mundo do contexto aí. Foram 6 meses dentro de casa, eu morava num apartamento em Copacabana, mas eu me exercitava todo dia, eu fazia aula dentro de casa. Meu prédio tem 17 andares de escada, eu subia e descia a escada todos os dias com uma mochila cheia de garrafa de água, e isso eu ia tentando manter ali o meu treino. Quando abriu, né, saiu esse aspecto do lockdown, aí eu voltei a correr na rua, né, ganhar novamente essa questão, mas sempre mantendo a minha dieta, mantendo a dieta carnívora, que eu já estava ali, né, em outubro eu já tinha começado, estava só ali realmente peixe, frango e ovos, era o que eu comia, de outubro a janeiro. Aí janeiro de 2021 eu volto a comer carne vermelha, e aí assim, nossa, realmente o mundo se abriu para a beleza da alimentação carnívora animal based. E você conseguiu performar bem fazendo uma maratona com 42 anos e ainda fazendo a dieta carnívora? Aí, se for pegar a blogueiragem da corrida, talvez vai dizer que não. Vai falar assim, nossa, que péssimo, né? Que pace horroroso. Mas assim, o que eu me propus, né? Que eu acho que é isso, você se propõe qual é a sua meta, o que você vai fazer, que nem você botou lá, vou correr, vou fazer o teste de Cooper, vou correr os 3 quilômetros em 12 minutos. Acabou, é a sua meta. Talvez se você pegar vai dizer assim, não, se você botar carboidrato, você é mais rápido, né? Aquela coisa. Mas Aline, a minha proposta era, vou fazer em dieta carnívora, quero correr abaixo de 4 horas, né? Primeira maratona, que no final das contas ainda é minha primeira e única, mas pretendo fazer outras. Fiz. Então eu fiz em 3 horas e 48, 49, carnívora, toda preparação, tudo. O que eu consumi durante a prova? Meus eletrólitos. Só. Uau! Só. E aí eu terminei a prova, eu estava com mais ou menos umas 18 horas de jejum, porque minha última refeição tinha sido no dia anterior, carne, bastante gordura, não perto do sono, de jeito nenhum, nunca.
Aline come cedo. Aline, eu paro de comer. Hoje em dia, ainda paro de comer mais cedo do que eu comia antes. Hoje em dia, eu paro de comer tipo 4 horas da tarde. Mas isso funciona bem para mim. Não estou dizendo que todo mundo precise. Mas nunca coloque a sua última refeição muito próxima da sua hora de dormir, né? Senão teu corpo também fica pensando, ou eu vou digerir essa comida, ou eu vou descansar. Né? Eu acho isso super importante também. Eu acho que é uma outra questão de saúde que é importante, né, Tony? Se eu estou dizendo que o sono é tão importante, né, o que eu posso fazer para melhorar esse sono? Uma das coisas, né, dentro das medidas de higiene do sono, enfim, não comer muito próximo, né, da hora que você vai dormir, desculpa. Então, assim, foi o que eu fiz também para o meu treino, né, para a minha prova. Eu comi bem antes e a prova começou às 5h30 da manhã, eu acho, mais ou menos. Terminei ali perto das 9, 9 e pouco. E aí, nessa hora aí, eu finalizei, eu deixei consumir, né, eu faço o eletrólito manipulado, então aí eu fui consumindo depois e deixei um para consumir no final, porque no final o povo saiu e foi ganhar a banana, foi ganhar o gel, foi ganhar um negócio lá no final. Eu só tomei meu eletrólito final ali, e aí fui para casa, ganhei o café da minha filha, que ela fez para mim, porque eu cheguei morrendo de frio, choveu a prova, e era um dia mais frio, né? Junho, não que seja frio no Rio de Janeiro, mas estava bem mais fresco. E foi o que eu comi. E aí depois eu saí do jejum no churrasco. Aí foi ótimo. Tá ótimo. Eu fiz as contas aqui, você tava num pace de mais ou menos 5h30 por ali, né? 5h40. Foi. O início da maratona foi mais complicado, porque as ruas ali, eles botaram no centro da cidade, ali no centro do Rio de Janeiro, então estava bem ruim. Eu corri com um amigo, a gente teve que diminuir bastante, aí choveu bastante, teve uma hora que era poça de um nível assim absurdo, difícil até de andar mesmo por causa da poça, e o tênis começa a ficar pesado, né? Mas foi mais ou menos isso mesmo. E para quem acha que isso não é impressionante, tenta fazer na esteira aí, bota aí no 11, faz 3h30 aí no 11. Faz 1 hora no 11 na esteira. É claro que, assim, né, se a gente for olhar a elite, né, não precisa ser elite, né, a gente tem diversos profissionais hoje, semi-profissionais, enfim, e pessoas hoje que não estão consumindo carboidrato e fazem isso, né? Não estão consumindo carboidrato, que eu digo, não estão consumindo gel de carboidrato e fazem isso, né? Que estão numa dieta low carb, numa jornada low carb e fazem até melhor do que isso. Mas também tem que pensar, né? Não é a gente que escolhe o esporte que escolhe a gente na hora de performar, né? Então, assim, eu não tenho pernas longas, né? Não tenho, mas fiz o meu melhor. Foi uma experiência incrível e que eu me propus a fazer, né? Novamente, com você, qual é a sua experiência, qual é o seu desejo, qual é a sua meta, né? Trabalha sobre isso, seja na alimentação, seja numa mudança de carreira, seja na vida familiar, seja no corpo, enfim. É o que você objetiva sem se comparar com os outros. Né? 100%. É sempre você contra você mesmo, né? Pra mim, por exemplo, fazer isso aí seria, caramba, pô, uma maratona 42 km num pace de 5h30 tá bem demais. Pra mim tava ótimo, eu tava felizão, entendeu? Pô, a gente tem exemplos, né? Tipo o Alessandro, né? Enfim, o cara, como é que tá aí agora, né? Enfim, faz Ironman, Ultra, e tá ali, enfim, 500 e tantos quilômetros em jejum de 3 dias. É possível. É para você fazer, é para todo mundo fazer? Não é isso que ele está querendo se mostrar. É o desafio dele, mas ele está mostrando que é possível. Ele está mostrando que é possível. Eu acho que é esse que eu acho que é a principal mensagem, né? Que a gente pode sair um pouquinho da caixa, né? Pensar de forma diferente. Né? Se a gente está vendo aqui, como a gente falou, né? Voltando à história dessa jornada feminina da menopausa, da perimenopausa, da mudança do estilo de vida, de preparar o corpo para talvez, se você precisar, que uma medicação entre, que uma reposição entre, mas ter ali um terreno bom para que você tenha performance naquilo que você deseja. E com embasamento, a gente vê que a alimentação faz diferença, a gente vê que a atividade física faz diferença, a gente vê que um sono adequado faz diferença. Então, e que pode ser diferente do mainstream, né? Do que todo mundo está dizendo que não, tem que ser, precisa ser. Não é.
Exato, e a gente podia terminar aqui já com esse final perfeito que você fez, mas eu queria só fazer uma conexão com uma coisinha a mais, doutora. Você tem um tempinho? Tenho, vamos lá. Alguns minutinhos a mais. Você comentou sobre o terreno perfeito, né? E é claro, quando a gente tira ultraprocessados, já é ótimo. Quando a gente tira o açúcar, né? Especialmente o açúcar industrializado também, ótimo. Agora, vamos comparar as pessoas que estão numa dieta carnívora versus umas que decidem adicionar frutas em excesso, mel, né? E excesso que eu falo é basicamente toda a refeição, adiciona uma fruta, que seja qualquer tipo de fruta, alto índice glicêmico. A famosa dieta da selva, que está tomando conta das redes sociais hoje em dia, com o nosso grande amigo Roberto Brandini. Eu tive ele aqui do podcast, a gente conversou não sobre a dieta da selva, mas a gente conversou sobre a indústria alimentícia, tal, um bocado de coisa. Foi meu último podcast para quem quiser ver. Qual é a sua opinião sobre adicionar essas altas quantidades de açúcar, de frutose, né, na dieta? Número um, eu acho que a gente tem que entender o quanto o organismo da pessoa é capaz de lidar com essa quantidade maior de carboidrato. Até a luz entrou. De carboidrato. A gente tem algumas personalidades da carnívora, né, que migraram para essa questão de consumir mais frutas, né, mel. Primeiro, isso. Se a pessoa tem uma questão metabólica, eu acho bem complicado. Até porque a gente vê, por exemplo, mesmo indivíduos que não têm resistência insulínica, mesmo indivíduos que não têm nenhum diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes, que quando consomem e usam aquele monitor de glicose contínuo, veem que fazem picos importantes de glicemia ao consumir uma fruta ou mel, enfim. E olha que eles nem são metabolicamente doentes. Você imagina um metabólico doente. Então, isso é pontual. Talvez um pico de insulina não seja um problema? Talvez não, pontual. Mas imagina isso várias vezes ao dia. Já fica mais complicado, né? A segunda coisa é, qual é o nível de atividade física dessa pessoa? Lembra que a gente falou do músculo, né? Que o músculo tem um papel muito importante nesse controle glicêmico. Como se fosse uma verdadeira esponja que ajudasse a absorver esse excesso de glicose. Se eu estou falando de uma pessoa que é extremamente ativa, que tem atividade constante no dia a dia, de movimento mesmo efetivo, então não vou falar, mas surfa para 1 hora do dia surfando, né? E correndo. Talvez seja simples colocar essa glicose ali para dentro e isso não seja um problema, essa frutose para dentro, isso não seja um problema. Mas eu acho que olhando de uma forma geral, a população geral, como botar como algo generalizado, seja mais difícil de isso trazer todos esses benefícios. Até porque, se a gente for entender dieta da selva, vida ancestral, essa coisa toda, a gente lá atrás não tinha esse excesso todo de fruta e de mel na natureza, né? Isso era eventual, e a gente tinha um movimento constante. A gente tinha... você vai olhar lá atrás, de novo esse podcast que eu estava ouvindo hoje do Daniel Lieberman. A gente... Se você for olhar lá as tribos, e hoje as tribos que vivem ainda de caça e coleta, essa palavra treino não existe, porque não tem. Ele não vai correr porque ele vai fazer um jogging de manhã, ou vai surfar. Ele vai fazer aquilo porque é o dia a dia dele. É caçar, é colher, é arrumar a tribo, é levar, é buscar água, é esse movimento constante que talvez consiga fazer com que você metabolize bem e coloque para dentro das células de forma adequada essas frutas e esse mel constantemente. Mas eles não tinham isso constantemente. E não se tem na natureza, mesmo que você vai olhar essas tribos que hoje vivem ainda dessa forma,
Não tem a torto e a direito uma fruta para todo. Ah, agora eu vou almoçar. Ah, deixa ele naquela macieira que eu vou pegar uma maçãzinha. Não tem. Tá errado comer a fruta? Da natureza, a fruta é o pedaço da plantinha que a natureza quer que a gente coma, no final das contas, né? A que menos tem ali antinutriente, tudo, à exceção da semente, que ela quer que você coma e cuspa ou saia nas suas fezes para aquela semente ser germinada em um outro local e aquela planta crescer em um outro local, né? É a forma da planta se reproduzir, mas o tempo todo, será que a gente está metabolicamente preparado para estar comendo, como você falou, em todas as refeições, uma fruta ou uma quantidade de mel que também a gente não encontra na natureza, como no potinho de mel cru que a gente pode ter acesso aqui, que você pode tirar uma colher ali toda hora? Mas algumas pessoas, Antônio, acho que até se beneficiam disso, pontualmente, eventualmente, não é o tempo inteiro. Eu, Aline, penso dessa forma. Ah, Aline, você consome fruta esses 5 anos muito pouco. Eu gosto de algumas frutas, tipo abacate, adoro. Coco, eu gosto muito. Então, eventualmente, eu como, me dá vontade? Sim. Mas eu também como a fruta, também não tomo suco, não. E é isso, é pontual. Se for numa refeição, provavelmente aquilo ali vai ser, sei lá, muitos e muitos tempo depois, e dias depois, para consumir de novo, ou meses, tá? Não é uma coisa constante. E talvez possa ser para alguns estratégia. Então, alguém que tenha realmente uma atividade física muito intensa, e entenda que fico muito bem numa dieta à base de animais, mas acho interessante quando eu boto uma fruta, quando eu vou fazer uma atividade física mais intensa, um endurance, e consigo encaixar bem aquilo ali, e não me atrapalha metabolicamente, eu não alterei meus exames do ponto de vista de resistência insulínica, de uma glicose que aumenta, enfim. Eu sou muito da individualidade, sabe? Eu trago dentro do que eu vivi e mostro isso porque foi a minha individualidade. Isso que me fez me apaixonar pelo que eu faço hoje comigo, né? E tento fazer com as pessoas que estão perto de mim. Eu falo assim, ontem mesmo me perguntaram, você acha que dá para todo mundo só comer carne? Eu falei, acho. Minhas filhas não comem só carne. Elas gostam de outras coisas. Eu permito a elas que elas experimentem também. E dou a elas o máximo de informação possível. Na idade delas ainda não é, né? Ainda sou eu que mando, né? Mas elas vão, elas, né? Uma tem 13, outra tem 11. Ainda é a mãe que manda, não é? Eu tenho Né? 27, minha mãe ainda fala isso pra mim. Tá vendo só? Mas assim, eu entendo que eu tô dando a elas ferramentas para elas entenderem. Cara, eu acho o máximo quando eu vou com as minhas filhas aqui, e a gente sabe aqui como é que é nos Estados Unidos. Você mora, né? Você sabe como é que é. Ela pega uma caixa e ela lê e fala assim, isso aqui não é legal, né, mamãe? Esses ingredientes aqui não são legais. Ah, mas isso é terrorismo de ficar lendo o rótulo. Não, ela sabe que o melhor é ela ir ali na banca e pegar uma fruta e comer. Minhas filhas não têm restrição de fruta nenhuma. Então, assim, tem fruta aqui em casa e elas comem. Eu prefiro que elas comam fruta e que esse seja o doce delas, mas elas são metabolicamente saudáveis, né? Tem atividade física constante. Então, assim, a minha mais nova, então, ela não consegue nem ficar parada. Então, assim, ela já tem um movimento constante. Então, assim, cabe, né? Cabe para elas. Mas será que cabe para todo mundo? Não sei, porque a sociedade está tão doente que às vezes você já tem uma resistência insulínica e não sabe. Você já tem uma dificuldade de lidar com aquela glicose e não sabe. E aí você talvez esteja se expondo demais a um excesso de glicose e de frutose, que talvez o teu corpo não esteja pronto para aquilo. Uhum, uhum. E isso aí é super legal o que você falou, e eu concordo 100%. Tem pessoas que são metabolicamente flexíveis, né? Por exemplo, esse atleta que é totalmente seco, né? Tem músculo também, corre todo dia, se exercita todo dia, já está num ambiente de
bem limpo, sem industrializado, né? Vamos tirar Sim. a população que toma o gelzinho de carbo a todo momento, que que bebe coca e come macarrão antes de correr. Aí, lá na hora, né, ele vai e come a fruta e vê que a performance dele melhora um pouquinho no treino e depois ele volta para a alimentação dele, né? Então, isso aí é 100%. Uma das coisas, né, que eu estava lendo é sobre realmente o excesso constante, como você falou, algo pontual é diferente de algo todo dia, especialmente comparado com a nossa evolução. Eu já li que a frutose se eu não me engano, 7 vezes que faz glicação, porque eu não sei falar inglês, tá? Faz mais glicação 7 vezes do que a glicose. E mesmo assim não consegue ser achado em nenhum exame, porque hoje em dia a gente tem a glicação das hemácias pela glicose, que é o HB1C, né? Só que a gente não tem nada da frutose, então isso é uma das coisas que eu também fico sempre com o pé atrás, com esse excesso de frutose, que não tem nenhum teste para a gente saber se está acontecendo ou não. Sim, é complicado. O que acaba acontecendo é expondo, e aí quando vai ver tem um pouco mais de gordura no fígado, tem mais gordura visceral do que deveria, tá com o corpo mais inflamado de uma forma geral, então é mais difícil realmente essa mensuração, como você falou, perfeito. E para quem está assistindo, a gente não está comparando, uma dieta com fruta versus uma dieta industrializada, né? Não, é uma dieta carnívora sem fruta e uma dieta animal-based com a fruta adicionada. Então, acho que a gente cobriu todos os pontos aqui, doutora, e estamos bem por hoje. De novo, se esse podcast conseguir mais de 20 mil visualizações, está convidada de novo, doutora. Caramba, já sabe que a galera... Tá certo, não, tá sempre à disposição. E é muito legal a gente falar sobre isso, né? Eu bato na tecla que, infelizmente, vou falar da minha área, que é a medicina, né? A gente aprendeu a tratar a doença quando ela já está ali, instalada. Isso é o que a gente aprende na faculdade de medicina, infelizmente. Falar de prevenção ninguém fala, né? Falar que você colocar uma mulher para sair do sedentarismo e está realizando ali pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, ela diminui a chance dela diminui o risco de câncer de mama, aproveitando o Outubro Rosa aqui, em 30% a 50% comparado com uma mulher que não treina, que é sedentária. Então, isso é medicina preventiva. E é quando a gente está falando aqui de mudar o estilo de vida, tornar essa mulher mais confortável dentro da jornada dela de perimenopausa, de menopausa, com mudança de estilo de vida, com arrumar o carro antes de trocar o motor, de botar um motor mais potente, eu estou falando de uma mulher que performa mais. Eu estou falando de uma mulher que não está tomando remédio para dormir, que não está tomando antidepressivo ou alguma outra substância para melhorar sua performance. Por quê? Ela está entendendo o que está acontecendo com ela está ajustando aquilo ali, está ajudando ela a se manter saudável, e isso é saúde preventiva. E isso é a medicina que a gente deveria estar fazendo. É claro que as doenças podem acontecer, mas mesmo quando elas acontecem, se elas acontecem num corpo que está preparado, que está, vamos dizer assim, com mais condições de lidar com ela, o resultado final é melhor. É melhor prevenir do que remediar. E mesmo se você tiver que remediar, é melhor você remediar no corpo que tentou prevenir. Com certeza, com certeza. Até porque você vai precisar, provavelmente, remediar menos, né? Menos remédios. E muitas vezes você consegue, ao longo do tempo, desmedicalizar. Tirar a medicação. É possível. São todas as doenças? Infelizmente, não. Mas a gente consegue ajudar, usar a menor dose possível, né? Diminuir, e com isso a gente diminui os efeitos colaterais daquele tratamento que infelizmente precisa ser feito. Então é o que a gente vê, por exemplo, inclusive hoje, quando você está tratando o câncer, né? Pacientes que estão melhor cuidados nesse estilo de vida, nessa base, nesse plano de fundo, eles vão melhor na quimioterapia, vão melhor na qualidade de vida, tem menos recidiva lá na frente. Então, isso também vai ajudar. Então, essa prevenção, por mais que não seja, infelizmente, 100%, porque pode acontecer, mesmo que você faça tudo certinho, mas ela te ajuda a ter um corpo que é capaz de suportar
caso você precise estar ali presente para tratar alguma coisa. Uau! E para quem quer mais detalhes sobre câncer e quais são suas melhores chances contra o câncer e o que a gente conversou, tudo, como a gente pode talvez tentar prevenir, ter as melhores chances, a gente conversou isso tudo na nossa primeira conversa. Verdade. Então, quem tem interesse, vai lá no nosso podcast, eu vou botar aqui na descrição. Doutora, muito obrigado, é sempre um prazer conversar com você, as horas passam super rápido. Eu que agradeço mais uma vez o convite e agradeço a todos que assistiram o outro para que a gente pudesse estar aqui de novo e falar um pouco mais sobre saúde. Tchau, tchau!